A gente agradece sua disponibilidade para estar com a gente aqui. Meu nome é Luciane Nascimento. A gente está hoje é quarta-feira, dia 21 de maio, né? Maio. Então, Zezé, 2025. Seja bem-vinda. Prazer é meu em recebê-las aqui. Gratidão para essa entrevista com o Núcleo Nós do Museu da Pessoa. Meu nome é Luciane Nascimento e eu estou aqui junto com a Débora Rosa e nós vamos registrar, né, a sua história de vida. Para a gente é um prazer ter você com a gente na coleção Mulheres Negras. E eu vou começar pedindo, por favor, Zezé, para você dizer para a gente o seu nome completo, o local e a sua data de nascimento. Meu nome é Maria José Rodrigues, nasci em Minas Gerais. Eu agora resido em Peruíbe, na cidade de Peruíbe, no bairro do Guaraú. E nasci em 1972. Obrigada. E, Zezé, conta um pouquinho pra gente sobre os seus pais. Qual o nome deles, o que eles faziam? Meu pai o nome dele era Altino Luiz da Rocha. E minha mãe era Tereza Rodrigues da Rocha. E eles tinham um trabalho específico? Como era? Meu pai trabalhava na roça e era curandeiro, fazia garrafada, remédios caseiros, ia levar longe, como daqui em Itanhaém, a cavalo, né? Curava muitas pessoas, né? Minha mãe trabalhava na roça, né? Que em Minas só tinha serviço de roça, agricultura, né? Criava bicho, limpava roçado, né? E era dona de casa também, cuidava da gente. A gente também ia com ela para a roça, também trabalhava. Eu não gostava de levantar cedo, detestava. Não gosto muito até hoje. Mas quando precisa, eu levanto. Não tem jeito, né? E aí eu vim morar em São Paulo, né? Com a minha irmã, minha falecida irmã e meu cunhado foram me buscar, né? Aí meu pai já era falecido, né? A vida lá em Minas era muito difícil, né? Assim, a gente estudava, tinha escola, mas era a básica, primeiro ano, acho que tinha o segundo, a gente tinha que ir a pé, né? Assim, mas a gente era criança, a gente levava tudo na brincadeira, né? Então, a gente caminhava uma boa estrada, ia para a escola, voltava, passava na cidade que a gente ia estudar, era uma outra cidade, né? Uma cidade pequena, mas era uma cidade. Se chamava Serraria. Né? Aí tinha as vendas, né? Naquele tempo, o pessoal vendia no caderno, né? A gente passava lá, pedia os pão sovado, que às vezes estava vencido pelos tios das vendas. Eles davam, a gente vinha comendo, enfiava aquilo na água, nos riachinhos que passava, comia aquilo, vinha bolacha, né, assim, então vinha toda a barriguinha cheia para casa. E a gente viveu assim, por muito tempo, né. Eu vim para São Paulo, eu estava com de 7 para 8 anos, né, eles foram me buscar, aí meu pai já era falecido, ele morreu de AVC, né. E a minha mãe continuou lá, né? Naquele tempo era derrame, né, que dava, né? E aí ele teve 3, né? E no terceiro não resistiu. Como ele era curandeiro, o primeiro ele conseguiu fazer falou para minha mãe, ela conseguiu fazer o remédio. Aí ele tomou, recuperou. O segundo, ela já sabia, aí ela fez e ele recuperou de volta. Aí já no terceiro, aí já foi mais forte. Aí ele não resistiu e acabou falecendo. Eu tenho muita saudade dele, né? Assim,
é meu herói, né? Pai da gente, né? Então, assim, para mim foi difícil, assim, essa época, né? Mas aí passou, né? Aí ficou minha mãe, nós continuamos ajudando ela. Ela ia para a roça, a gente ia, porque não podia ficar em casa também sozinha, que era muito pequeno, né? E ela tinha que trabalhar, né, para trazer o sustento para casa, né? Assim, ia trabalhar nas fazendas, né, para poder ganhar alguma coisa. E muitas vezes não tinha mistura, não tinha carne, né? Tinha, às vezes criava galinha, né? Tinha um ovo, matava uma galinha. E a gente ia para o mato, a gente fazia arapuca, pegava muito tico-tico, né? Assim, aqueles pardalzinhos que tem hoje, a gente comia aquilo, fazia comida no mato, a gente fazia o fogão no mato, cavava um barranco, fazia um buraco, aí fazia o buraco em cima, punha a lenha, aí levava as panelas, pegava todas as gorduras, as banhas de porco da mãe da gente, naquele tempo, e fazia a comida no mato. No mato, assim, no terreiro de casa mesmo, né? Aí fritava os bichinhos, ia no rio, pegava os peixinhos, só limpava assim com a unha, espremia a barriga, saía o cocôzinho, pronto. Já fazia ali, a gente catava verdura no mato, o oropinóbulos e gondó que tinha lá em Minas, né? Aí fazia umas farofas ali, comia, né? E não dava muito trabalho para a mãe da gente, né? Não tinha energia, né? Era tudo lampião, né? De querosene naquele tempo, né? E aí sobrevivemos lá um tempo, né? Aí minha irmã de vez em quando ia lá visitar, levava roupa daqui de São Paulo, tudo cheiroso, aquelas roupas, parecia que tinha toda aquela riqueza, né? Aí então, aí agitava a gente tudo, né? Tinha minha avó também, né? Que morava assim um pouco mais distante, né? Minha avó em Graça, né? A gente ia para casa dela também e gostava de comer o açúcar cristal dela, que ela tinha, enfiava a mão dentro do pote, saía tudo com a boca melada de açúcar, né? E a gente teve uma infância assim, divertida, né? Porque a gente tinha liberdade, andava, tinha fruta no mato, era goiaba, era ameixa, cana, laranja, né? Essas coisas assim, né? Manga. A minha avó tinha muita manga, tinha uns pés de manga carregados. Então se divertia o dia inteiro no mato, subia no pé de manga, ficava lá, se divertindo, comendo, né? E aí depois a minha irmã me buscou, né? Com a cunhada, minha mãe ficou com a minha sobrinha. E aí vim para São Paulo, ficamos morando em São Paulo, acho que viemos para São Paulo em 82, mais ou menos, 81, 82. E morei uns anos lá em São Paulo, estudei no colégio, lá, Juitirata, chamava o colégio. E lá quase já na divisa de Itapecerica da Serra, né? Era no Parque Independência que ela morava, né? E naquele tempo era sossegado, gostoso, não tinha muito assalto, não tinha muito bandido, né? Então a gente ia para a escola de pé, sossegado, né? E gostava de dia de domingo, né? Sentir o cheiro da comida dos vizinhos. São Paulo tinha uma comida muito cheirosa nas casas, né? Eu tenho uma amiga, espero que ela esteja viva ainda, ela chamava Rosimeire, né? Assim, a gente ia para a escola junto, né? E tal, sempre ficava na casa dela, né? E comecei a trabalhar, limpar a casa da minha irmã com 8 anos, mais ou menos, 8, 9 anos, já aprendi a fazer limpeza, né? E depois, aí nós íamos morar aqui no Guaraú, em 85, por aí, né? Aí nós íamos morar de Caseiros, lá embaixo, no Rio, né? E minha irmã morava lá de Caseiros com meu cunhado, eu também. Ela cuidava da casa, fazia as comidas, né? O pessoal, os feriados, final de ano. Eu cuidava da casa, ajudava a limpar, né? Meu cunhado trabalhava lá e trabalhava fora também de pedreiro,
Depois de alguns anos, casei, né? Namorei. Antes disso, fui para morar em Peruíbe. Minha irmã mudou de casa, né? Quando ela fizeram a casa deles. E fui morar. Aí ela mudou para Guaraú, mais para na Rua 3. Aí minha mãe já tinha vindo também, de Minas. Minha sobrinha, minha outra irmã, que está sumida até hoje. Ela chama Maria de Lourdes Rodrigues da Rocha. Né? E tem muitos anos que eu penso em encontrá-la. Tem uns 35 anos mais ou menos que ela sumiu. Eu nunca mais tive notícia. Né? Aí como nós mudamos de lá da casa que ela tinha o contato do telefone, não sei se ela tem mais como encontrar, né? Assim, não sei se ela lembra aqui do bairro do Guaraú ainda, né? Da onde, como vinha para cá, né? Ela mudou, foi embora para Praia Grande. Aí de lá ela sumiu. Minha irmã achou ela lá uma vez, né? Aí combinou dela vir encontrar com a gente aqui em Peruíbe. Na rodoviária ela não apareceu. E depois disso ela não apareceu mais. Né? E aí depois eu mudei para Peruíbe, trabalhei numa casa de um pessoal também. Depois conheci meu falecido marido. Já conhecia ele, né? Aí que nós começamos a namorar. Tive 2 filhos, vim morar aqui, em Caseira. Aí tenho 2 filhos, né? O Eduardo Rodrigues de Lima e a Juliana Rodrigues de Lima. E tenho 2 netos, né? O Pietro e o Christian. Né? E isso, minha vida, né? Até hoje. Nossa, muito bom te ouvir, Zezé. Eu vou te fazer uma pergunta. Assim, quando você fala, né, sobre as suas irmãs, você falou sobre sua irmã que faleceu, né, que morava aqui. A Nice. Você falou, ela é Nice, né? É. E você falou sobre a Maria de Lourdes. Você tem outros irmãos ou irmãs? Tenho. Tenho meu irmão, o José Antônio, que ele mora na Ilha Comprida, Iguape. E tem eu tinha a Maria também, que faleceu, e a Vicentina também, que faleceu. Já falecida, essas 3. E tem a minha sobrinha Beth, que foi criada com a gente também, minha mãe criou ela, né, como filha, que era da minha irmã, da Vicentina. Ela ficou lá em Minas, a minha irmã veio para São Paulo. E aí depois vieram, encontraram-se tudo, mas aí depois a mãe dela acabou falecendo. E aí agora ela mora lá em São Paulo. E Zezé, conta pra gente um pouquinho sobre a sua infância. Como era a sua infância com os irmãos, com o seu irmão e suas irmãs? Você lembra da casa onde vocês viveram, como era? Lá em Minas, você diz, né? Isso. Então, era uma casa grande, né? O quintal também era bem grande, mas era casa feita ainda com barro, né? E o chão também era feito de barro, né? E não tinha energia, né? Não tinha água também, a água era buscada no poço, né? E meus irmãos, assim, a gente ficou... Eu fiquei mais tempo com a Maria de Lourdes, né? O Zé também logo veio para São Paulo também, que a minha irmã também buscou ele, porque lá não tinha muita facilidade de estudar, de trabalhar, de ter as coisas, porque era tudo muito longe, né? As casas eram longe uma da outra, dos parentes, né? Mas assim, eu, a Lourdes e a minha sobrinha, a Beth, né? Que era criada como minha irmã também, né? Mas a gente era feliz naquele tempo, igual eu falei pra você, a gente se divertia o dia inteiro no mato, quando a mãe ia pra roça a gente ia junto, trabalhava, ajudava, brincava, se divertia também, né? Só não tinha a facilidade de hoje em dia que tem, né? Sim. Na vida, mas a gente acostumava com aquela vida lá e era feliz daquele jeito também. Sim. Aí depois todo mundo se espalhou, um veio para São Paulo, outro, minha irmã também foi para outra cidade, depois eu vim também, aí depois minha irmã buscou minha irmã, minha mãe, minha sobrinha,
E aí vivemos aqui um tempo, e aí depois cada um foi para um lado. E aí eu vou aproveitar então e vou te perguntar sobre, a gente falou sobre quando vocês eram crianças, né? As que brincavam bastante no mato e tudo. E aí eu vou te perguntar sobre a sua juventude, se ela foi em Minas ou se você já estava em São Paulo e como foi para você vivenciar essa juventude sua, essa mocidade. Então, na minha juventude eu já estava aqui, né? Aqui no Guaraú, que eu vim para cá, eu estava com uns 12 anos, mais ou menos, né? E assim, tinha as obrigações para fazer, né? Que a minha irmã, ela gostava, ela punha a gente trabalhava já, né? Naquele tempo não tinha, essa aqui criança não podia trabalhar. Sim. Eu estudava, né? Vinha para a escola, mas tinha horário para vir, para poder voltar para casa. Tinha as responsabilidades, né? E assim, eu aprendi muito com ela também, com a minha irmã. Vivi um pouco com a minha irmã, com a Maria de Lourdes aqui, e depois ela sumiu. Depois ela foi embora para Praia Grande, depois ela sumiu. Aí fiquei só com a minha irmã, com a minha mãe, com a Beth, né? E estudava e trabalhava, né? Assim, saía de vez em quando tinha um tempo, gostava de ir tomar banho no rio, lá, né? Pescava siri, muito lá na beirada do rio, tinha muito mosquito, tinha mais do que hoje. Apesar que lá tem mais do que pra cá ainda, né? Também, né? E foi isso, a minha juventude. Eu estudei até a 5ª série, né? Aí depois não pude mais estudar, né? Aí tinha que trabalhar. E aí minha irmã falou para mim, que não tinha também a 5ª, 6ª, 7ª série aqui, né? Só tinha em Peruíbe, aqui só tinha até o 4º ano. Então tinha que ir de ônibus e tal. Então, como a casa lá era grande, tinha que trabalhar, e ela não podia ficar sozinha, também não ia dar conta de fazer tudo sozinha. Então, aí eu estudei, terminei a 5ª série, passei para o 6º, aí fiquei só trabalhando em casa com ela. Ela fazia as coisas para vender, era doce de abóbora, doce de mamão, verduras, ela comprava verdura na feira, a gente plantava lá também, né? Plantava cenoura, plantamos jiló, berinjela, alface, salsinha, abóbora, né? Mamão, cana, ela fazia caldo de cana também, eu vendia nas garrafas por aí, nas casas, né? Fazia pão de maçã, ela já fazia as cocadas. Nós começamos a fazer as cocadas, ela começou, né, a fazer com coco brejaúva, tudo batido no liquidificador, era uma delícia também, né, acabava no mato, né, e aí depois veio uma cunhada dela de São Paulo, a Lúcia, e ela ensinou ela a fazer com o coco seco do mercado, né, aí que nós começamos a fazer a cocada com o coco normal, né? Fazia a cocada de mamão verde, ralada fininha, uma delícia. Era. E então assim, há muitos anos já conheço o Guaraú, assim, as pessoas, alguns proprietários vendeu, alguns foram embora, alguns faleceram, né? Mas eu conheço o Guaraú desde antes do telégrafo, não tinha luz elétrica na rua. A iluminação pública, ainda era tudo escuro. Então a gente tinha que fazer tudo cedo para poder ir embora antes que escurecesse, porque era escuro para lá. E não tinha ônibus também que ia lá no Rio. Era só, ele vinha, dava volta ali na escola, né, no Hotel Grego, antigamente. A gente vinha lá do Rio correndo para pegar o ônibus. Muitas vezes eu perdia, né, e subia a serra, pegava ele lá no meio da serra, cortava ali por dentro do Lula, correndo o morro, era magrinha naquele tempo, subia, pegava o Barra Duna lá em cima. Às vezes nem era Guaraú, Barra Duna. Pegava lá em cima do meio da serra e ia para a escola. Isso que era uma vontade de estudar. Preferia estudar do que ficar em casa trabalhando. Era. Né? E
Aí, então, assim, não tinha condução para lá. Então, tudo era a pé ou era de bicicleta, né? Era poucos que tinha carro, né? Naquela época, em 85, por aí, né? Mas também foi uma época boa também. Feliz também, aprendi muito com a minha irmã também, né? Ela era muito responsável, né? Muito limpa, organizada, trabalhadeira também, né? Fez muito na vida dela. Foi isso, minha juventude. Nossa, muito bom te ouvir. E eu vou te perguntar agora, Zé, sobre o seu trabalho. Perguntar, você estava falando, né, que com 8 anos você já ajudava em casa, né? A fazer a limpar a casa, ajudava a sua irmã. Aí eu queria perguntar o seu primeiro trabalho, como ele foi, né? E o que você fazia nesse período com o dinheiro que você ganhava? Como era isso para você? E os outros trabalhos que você fez depois, né? O que você veio fazendo depois? Então, meu trabalho sempre foi trabalhar em casa mesmo, limpeza, né? Trabalhava lá com a minha irmã, era uma firma, né? Que era contratada, eu era contratada também da firma, mas aí quem recebia o dinheiro era a minha irmã, né? E ela fez uma poupancinha lá para mim, né? E assim, dava um pouquinho, a gente só comprava bolacha, né? Bolacha, sorvete, essas coisas, né? Quando ia para a escola. E aí sempre trabalhei assim com ela lá e vendendo as coisas também na rua. Né? Assim que eu comecei a vender os doces, as verduras, os legumes, né? Que ela plantava lá. E então assim, meus primeiros trabalhos foram esses. Eu sou vendedora até hoje, né? Continuo vendendo, eu faço as cocadas para vender, né? E faço faxina também. E o dinheiro é só para pagar boleto mesmo, pagar conta. Tem outro jeito. Verdade. E eu vou te perguntar, Zezé, você explicou que você veio para cá em 81, 82 você estava em São Paulo e que por volta de 85 você veio para cá, né? 80 e acho que até antes. Até um pouco antes, talvez? Talvez até um pouco antes. É que eu não me recordo a data certa que a gente veio. E eu vou te perguntar sobre essa vinda para cá, né, para o Guaraú. Como foi para você? Perguntar sobre essa mudança, né, de você estar em São Paulo, vir para Peruíbe, e como você sentiu, como foi essa experiência, né? Se você tem lembranças do motivo que trouxe sua família para cá, né, que trouxe você para cá, e a sua primeira impressão quando você chegou, o que te chamou mais atenção e dificuldades, se vocês tiveram dificuldades quando chegaram, como foi? Então, eu gostei, né, a princípio, porque a gente era criança, né? Então, assim, meu cunhado trabalhava nessa firma de mármore em São Paulo e a dona tinha casa aqui, né? E é aquela casa de tijolinho à vista que tem 2 carrancas na beirada do rio, lá embaixo, na beirada do rio, bem assim, ela faz frente para o rio, né? E pra gente tudo era uma aventura, né? Assim, a gente não estranhava, porque também era bastante mato, as ruas, a maioria era de terra, né? Mas como eu já vivia em Minas também, que lá tudo era longe, tudo era de terra, então não estranhei muito, né? E senti falta de algumas amigas que eu fiz em São Paulo, amizades, né? Mas eu me acostumei aqui também, né? Então, assim, eu não estranhei muito. E fomos levando a vida. Não teve muita diferença, não. Né? E viemos, aí meu cunhado trabalhava nessa firma e a mulher falou para vir para cá para ele fazer um serviço. Aí ele veio colocar mármore na casa e tal, que estava terminando ainda, né? E aí depois ela falou que precisava de alguém para tomar conta. Foi aonde ele falou com a minha irmã, né? Ela trabalhava em casa de família, né? Em São Paulo. Aí eles vieram, mudaram para cá e eu vim junto com eles. Né? Então, por aqui até hoje. Que bom. Não pense em voltar para São Paulo hoje mais. Eu vou lá e eu quero voltar correndo. Para nossa paz e tranquilidade do Guaraú.
Zezé, eu vou perguntar agora para você um pouco sobre o seu casamento, os seus filhos, né? Então eu vou te perguntar se você lembra quando foi, como foi quando você conheceu seu marido, se você lembra do seu casamento, como foi, né? E você já explicou que tem um casal, né? Tem 2 filhos. E perguntar para você também como foi essa experiência de ser mãe, né? Como foi para você isso, essa transformação? Então, quando a gente morava lá de caseiro, lá embaixo na Bradomil, o pai do meu ex-marido morava lá, do lado, né? E aí eu conheci ele lá, passando na rua, né? Aquela infância da gente criança, acha que está apaixonada, né? Já vê o cara, acha a primeira paixão, né? E aí depois a gente mudou, né? Eles também mudaram também, eles moravam perto, mas não que ele ia na casa do pai dele, não que ele morava lá, né? Aí depois eles mudaram para outra casa, né? E eu mudei também para o Guaraú, né? Mas a gente se conhecia, né? E aí depois de um tempo, aí a gente saía, né? Aí começamos a namorar, namoramos um ano mais ou menos. Aí logo eu já engravidei e não cheguei a casar, né? Aí nós viemos, morei uns meses na casa da minha ex-sogra, do meu ex-cunhado, né? Quer dizer, que ali em cima do morro. E aí, com 8 meses de gravidez, eu vim morar aqui, né? Nessa casa aqui que eu estou até hoje, né? Já tem 34 anos, né? Que a minha filha nasceu aqui, né? E eu vim para cá com 8 meses, ela nasceu aqui, né? E aí fiquei morando aqui com ele 15 anos, né? Morando junto, aí depois não estava dando mais certo a relação. Aí eu me separei, fui embora, deixei a casa aqui para ele, levei as crianças, né, comigo. Falei que eu aluguei uma outra casa, fui morar. Aí depois de alguns anos, morando de aluguel, fiz um acordo com ele, falei para ele que ele não necessitava de ele ficar aqui, que para mim estava mais difícil pagar aluguel, né? Aí ele fez um acordo e ele saiu, foi morar, eu voltei para cá, né? Meu patrão fez um contrato comigo, né? Aí voltei para cá, morar aqui, e estou aqui até hoje, né? Minha filha mora lá nasceu tudo aqui, né? Meu filho está por aqui comigo, por enquanto, e a minha filha mora lá em Santa Catarina, mora e trabalha lá. E, Zezé, eu vou perguntar por gentileza a idade dos seus filhos. Minha filha tem 34 anos, meu filho tem 32. Perfeito. E agora a gente acho que já vai indo, né, para umas perguntas que a gente já vai começando a concluir, né? E eu queria te perguntar sobre, se você gostaria de falar para nós, o que você faz hoje, né, como atividade, e o que você considera como coisas importantes que você faz? Coisas que você faz ou que você considera que são importantes para você? Bom, hoje eu já continuo trabalhando com limpeza, com as vendas, né? Gosto muito de sair, de conversar com as pessoas, né? Conhecer outras pessoas, né? Assim, não faço assim, se tiver alguém que precise de uma ajuda, uma colaboração, algum evento que vai fazer, se a gente puder ajudar, a gente arrecada alguma coisa, algum alimento, a gente pede, ajuda em alguma festa, né, assim. Não tenho muita coisa assim que eu faço de voluntário, não, mas se me chamar, eu vou. Né, só isso. Perfeito. E Zezé, você poderia dividir com a gente um pouquinho os seus sonhos? Quais são os seus sonhos? Meu sonho eu tenho sonho ainda de ter a minha casa, né? Tirar minha habilitação, né? Ainda, porque eu não tirei, né? Mas estou prestes a concluir, se Deus quiser. Né? E só isso. E como foi contar a sua história pra gente?
Ah, foi bom. Tem mais coisa, mas é que tem hora que não vem da mente. Nem assim. Né? Eu gosto de conversar bastante. A gente quer agradecer muito a sua participação e dizer que foi um prazer estar aqui com você e escutar a sua história, porque foi muito maravilhoso tudo que a gente escutou e sua generosidade com a gente está aqui, né, dividindo esse momento. Então, obrigada demais, Zé. De nada, imagina. O prazer foi meu. Zé, então, esses cocos você usa para fazer as cocadas? A partir daqui? A partir daqui. Que esse daqui, na verdade, é o coco seco do mercado, né? Só que aí no mercado ele seca bem seco. Aí, aí eles, quando tira do pé, né? Eles já tiram mais seco. Sim. Aí eles descascam, né? Tira aqui toda essa parte verde. Aí fica só aquela bolinha seca do coco. Entendi. Bem seco, né? E esse daqui é ele ainda in natura, né? Meio verde. Então, ele tem carne já por dentro, mas ele é uma carne já mais mole, mais macia, né? Aí eu tiro a água, aproveito, né? Para alguém, para beber. Abro com um facão e tiro a polpa e ralo, nesse ralo também, né? Numa bandeja. E misturo no meio do coco seco. E eu uso o outro coco seco também. Entendi. Para fazer a cocada. E ele fica mais macia. Ela fica mais úmida, né? A cocada fica mais molinha, né? Mais fica molinha, mais perfeito. Mais macia, né? E o sabor também fica melhor. Também. Nossa, maravilha. É. É isso aí. Um instrumento de trabalho mesmo. E aí eu vou pedir então, Zé, eu vi que você trouxe o álbum de fotos. Se a gente pode ver as fotos com você? As fotos que você gostaria de mostrar pra gente. Então, não tenho muita não, né? Aqui o batizado dos meus filhos, né? Nós batizamos eles na igreja ortodoxa, né? Que meu filho pequeno, meu falecido marido, minha sobrinha Marcela, né? Tem outros aqui. E o nome do seu marido? Que faleceu? Pedro Rosa de Lima. Pedro Rosa de Lima. Deixa eu ver. Tem da minha menina. Deixa eu ver onde é que tá. Aqui é minha ex-sogra, né? Dona Risoleta. Aqui é minha filha, sendo batizada. Aqui meu irmão, que mora lá em Guape, o José Antônio, né? E nós batizamos ali na casa do seu falecido Didi também, né? O padre da igreja ortodoxa veio ali batizar eles, né? Deixa eu ver se tem a minha menina aqui. Aqui não, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Aqui eles na creche, né? Quando ela estudava na creche de Mamãe Noel, né? E essa creche, é aqui do Guaraú? É aqui do Guaraú. Estudou aqui na aqui primeira. Na EMEI? Na EMEI Guaraú, Deixa eu ver se tem o meu menino aqui também. Aqui foi uma festa de Natal também, lá na Maria Mineira. Maria Mineira. Na falecida Maria Mineira. Aqui eles foram apadrinhados por umas pessoas, né? Aí eles ganharam presente, ganharam roupa, ganharam sapato. Foi muito legal esse dia. Eles ganharam muita coisa boa quando eles eram crianças, né? Aqui tá cortado a metade do pessoal. Aqui minha filha, né? Pequena, com 5 anos. A Juliana. Aqui ela na festinha junina da escolinha, da EMEI. Era muito gostoso, a gente tinha bingo também, a gente levava prato, a gente comprava também. Foi muito, muito legal essa época também. Aqui é eles tudo... É que tem uns aqui que dá pra ver, que a foto tá muito antiga.
Eu não lembro quem era esse. Você lembra o ano, Zezé, que eles estudaram na escolinha, na creche? O ano? Em 90, mais ou menos, acho que 93, 94. Aqui eles pequenos, aqui no portão, minha mãe, minha filha, meu ex-marido e meu filho, o Eduardo. Esse portão é aqui, dessa casa? É, esse aqui. Onde nós estamos. Aham. Lá pro lado de fora. Um gato, meu ex-marido pegando um gato. Aqui minha filha, lá no batizado, no dia do batizado dela. Deixa eu ver se tem mais aqui da escola. Aqui tem música muito engraçada, né? Aqui nós lá na festa da escola, né? Minha mãe, minha falecida irmã, minha sobrinha Marcela, minha sobrinha Beth e aqui a falecida Eliana também, daqui do Guaraú. Nós tudo lá na creche. Aqui é na formatura da minha filha, quando ela se formou aqui na 8ª série. Ela e o pai dela. Aqui nós numa festa. Deixa eu ver. Aqui também foi um dia que eles estavam na creche também, ó. Que tinha uma festa também, não sei se era formatura, o que era. Com a minha irmã e minha sobrinha. Minha irmã era madrinha do meu filho, quando nós batizou. Aqui sou eu, com copo, não pode falar. Aqui lá na EMEI, né? Sim. Outra festinha junina, a mesma, quer dizer, né? Aqui meu filho. Uma festinha lá, tudo da EMEI também. Era muito organizado aqui, ele também recebendo o presente dele lá da Maria Mineira. Uma festinha de Natal. Também, o padrinho que deu o presente. O resto é tudo... Ó o Robinho, criança ainda, filho do Zé Ceará. Nossa, Robinho. O Robinho, é. Também na escola. Carinha dele. Aqui a festinha. Aqui meu filho, né, sendo batizado. Mostrei minha filha, agora ele. E os batismos, Zezé, aconteciam na casa? Foi ali na casa. Na casa da Dona Dalva? Na casa da Dona Dalva foi. Lá na área da piscina dela. Acho que já deu, não tem mais não. Aqui mas muito obrigada. Escola. Aqui de umas festas que a gente foi. Casa. Aqui do portão do vizinho. Minha mãe. A minha mãe, como era novinha. Sim. Sempre usou lenço. Não gostava de andar sem lenço. Costume lá de Minas, né? Do interior. Muito obrigada, Zezé, por compartilhar suas memórias, compartilhar as fotos, incrível. Aqui também é na creche, Muito olha. gostoso. Aqui eles dando, sendo cozinheiro, Olha olha. isso. Aqui. Masterchef, minha filha. Meu filho a gente não tem. Acabou. Essa é só. Meu ex-marido pescando com o Chico Ladrão, mas não era ladrão, era só o nome dele. Eles pescavam junto aqui. Pronto. Obrigada, Zezé.
Coisa, não?